Obrigada por terem vindo, é muito bom ver esta sala de novo cheia, desta vez ainda mais cheia, e com muitas caras conhecidas, amigos e familiares do Bernardino Pires. Não sei se a Isabel está cá, mas o Daniel Pires está cá, como a Manuela disse, e vários autores que participaram com narrativas para este livro, e é muito bom ver a sala cheia. Obrigada. Como sempre, nós vamos falar vamos manter esta conversa num tom informal e um bocadinho de improviso, como têm sido as nossas conversas. Estas conversas, esta é, como a Manuela disse, culmina um ciclo de 3 conversas com a apresentação do livro e não nos vamos repetir, porque a primeira conversa foi sobre o universo do Bernardino Pires, em que se falou muito de fotografia, da fotografia em concreto, de quem era aquela pessoa, de qual era a sua perspectiva sobre o Porto. A segunda conversa foi uma conversa sobre pontos, em que também contámos com a participação do Isaac para nos dizer alguns poemas, foi muito bom. E a última conversa, a que antecedeu o domingo de Páscoa, também foi muito interessante, porque tivemos aqui o João Habitualmente para falar de poesia, de escrita sobre a cidade do Porto, e o jornalista Paulo Moura. Hoje temos a Luísa Malato, que coordenou a parte da seleção das narrativas e de escolha literária dos textos que vocês vão encontrar neste livro, e o Zé Eduardo Reis, que participou com uma narrativa neste livro. A Maria Luísa Malato é doutorada em Literatura Comparada e Estudos Românicos, é professora associada com agregação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é especialista em literatura dos séculos XVIII e XIX, atenta às relações que a literatura estabelece com a filosofia. Tem vários estudos sobre utopia, teatro e retórica, e muito mais poderia dizer sobre a Luísa, mas acho que chega. E o Zé Eduardo Reis é doutorado em Literatura Comparada, é professor associado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e investigador no Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É especialista em Humanidades, com ênfase em Línguas, Literaturas e em Estudos Gerais da Literatura. Acho que é isto. Também com várias publicações. Portanto, temos o prazer de ter aqui estes 2 convidados connosco. Já não é a primeira vez que nós fazemos coisas com a Luísa, nós e no Livros fazemos coisas com a Luísa e com o Zé Eduardo. Eu já me esqueci, antes de mais, era suposto termos aqui também o Mário Augusto. O Mário Augusto também contribuiu com um texto introdutório sobre a fotografia do Porto, mas sobre fotografia e focada neste caso no Porto, mas infelizmente ele testou positivo para a Covid ontem e não pôde vir. E também a doutora Laura Castro, representante da Direção Regional de Cultura do Norte. Foi anunciado que ela poderia estar aqui e, pelos vistos, apesar de nós termos referido com alguma antecedência que ela não poderia estar por ter outros compromissos, parece que está anunciado em algumas revistas, alguns jornais, que ela estaria presente. Não é o caso. Por isso, eu daria início à conversa, passava a palavra ao Zé Eduardo, e depois à Luísa, e entretanto vamos conversando, como sempre, e no final podemos abrir a discussão e a conversa para vocês contribuírem com ideias também. Muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer, antes de mais, ao Paulo Gaspar Ferreira e à Catarina Gines de me terem convidado para estar aqui esta tarde a fazer a apresentação deste livro, do qual efetivamente colaborei, e dizer, desde já, digamos que isto é uma declaração de princípio. Eu sou originalmente de Lisboa, tenho as minhas raízes no Algarve, vivo em Trás-os-Montes, concretamente em Vila Real, e conheço o Porto de forma, diria, muito superficial. Portanto, terei que pedir desculpa aos portuenses e aos conhecedores de todas estas imagens, enfim, que foram fotografadas pelo Bernardino Pires na década de 60 e de 50,
de eu não ser efetivamente um especialista, nem pouco perto disso, e conhecedor da cidade do Porto. A minha presença aqui, presumo que deve ser resultado do facto de já termos colaborado mais do que uma vez, e nesse sentido eu tentei fazer uma apresentação que procura combinar a imagem com o texto, e pensei que para começarmos a falar sobre quer as fotografias, quer os textos, o melhor seria pegar num texto do Fernando Guimarães e citá-lo. Está projetado. O texto dele tem como título O que está invisível na fotografia, reflexão sobre a importância da sombra na arte da fotografia. E nesse pequeno texto, o Fernando Guimarães diz o seguinte: alguém há muitos séculos procurou na sombra a imagem de um rosto. Foi assim que surgiu a lenda, creio eu, ou um mito. No princípio, o desenho. E é isto que nos revela uma fotografia. Será a fotografia a partir da sombra que encontraremos a luz que chega a múltiplas imagens, tantas vezes percebidas. Portanto, a ideia da sombra, como todos, enfim, que já ouviram o livro, ou eventualmente já tenham visto aqui as fotografias, evidentemente que é fundamental, quer na fotografia em geral, quer, enfim, no trabalho feito por Bernardino Pires. E, de facto, esta alusão a um mito da origem do desenho levou-me a pensar que seria importante começar justamente por aí. Os mitos têm este caráter fundador e a imagem que está projetada do lado direito é aquela que serviu de mote e de inspiração a este texto do Fernando Guimarães. Eu intitulei este texto Natureza Morta, evidentemente, e não se consegue ver a fotografia? Não, esta também. Podes passar. Desculpem, nós estamos aqui com... Isto alterou aqui o ecrã alterou e, portanto, estamos aqui com... Podes passar para a próxima. Esta é a fotografia. Esta é a fotografia que eu intitulei Natureza Morta, não é o título dado pelo Fernando Guimarães. Bom, começamos por então apenas fazer uma pequena referência à origem do desenho em termos míticos. E, de facto, neste capítulo 12 do livro do Plínio, o 35º livro da História Natural, Plínio Velho, ele conta que Cora, a filha de um oleiro de Cicião, chamado Plutades, traçou numa parede o contorno da sombra nela projetada pelo rosto do rapaz por quem estava apaixonada e que partira para o estrangeiro. Olha, podes mostrar esta primeira representação. Esta é uma das possíveis representações deste mito, deste pintor, João Raul, de 1717. Temos outras representações muito bonitas, todas elas, David Allen, de 1775, enfim, vamos ir rapidamente, Joseph Wright. E o que vemos aqui representado nestas pinturas é justamente a imagem que traduz o texto. Vemos, esta talvez, podes voltar atrás, sim, anterior, Sauvé, que é muito bonita, e talvez se consiga ver, exatamente. Ela está pintando, não é? Está traçando o desenho da sombra do seu amado, que está prestes para partir. E isto é curioso porque isto dá origem a uma espécie de... Podes colocar a próxima? Dá origem a uma provocação, digamos, por este fotógrafo Reislander, que é de origem sueca, mas que viveu em Inglaterra e que se naturalizou em inglês, que em 1857 faz esta fotografia que tem como título O Primeiro Negativo. Claro que isto é uma anedota, claro que isto não corresponde à verdade, mas se virmos bem a imagem, ela procura reproduzir exatamente o mito do Plínio, tal como foi pintado pelos outros pintores que mencionei há bocado. Efetivamente, o primeiro, provavelmente eu estou a dizer coisas que para os especialistas são lugares comuns, mas parece-me ser interessante, enfim, haverá certamente gente que é menos especialista nestas áreas e, portanto, pareceu-me importante introduzir a fotografia do Bernardino Pires através desta genealogia que vai ao mito fundador do desenho e depois a sua apropriação, um pouco jocosa por aquele fotógrafo. Efetivamente, o primeiro
Negativo é este, do William Henry Fox Talbot, feito em 1885, a partir desta imagem, deste mosteiro de Lacock, desta abadia, em Lacock, Wiltshire. Podes mostrar exatamente, talvez voltando um bocadinho atrás para ver exatamente o negativo. O negativo quase não se consegue ver, mas efetivamente este é o primeiro negativo do ponto de vista historiográfico, enfim, de acordo com a breve investigação que eu fiz sobre esta matéria, e esta fotografia é relativa a este claustro e a este gradeamento, digamos assim, deste claustro, desta abadia de Wiltshire. A minha ideia é fazer a apresentação das fotografias do livro e fazer um pequeno comentário relativamente aos textos que acompanham estas fotografias. O primeiro dos quais, isto não vai seguir a ordem do livro, segue a ordem, enfim, das fotografias selecionadas pelos autores que colaboraram no livro. A primeira é do Pedro Eiras, que está presente, que tem como título, que é um pequeno poema, que tem como título Vista Cansada. De facto, é um poema ecfrástico, isto é um termo, enfim, um pouco técnico, isto é uma descrição poética de uma imagem, em princípio de uma pintura. Portanto, é um poema ecfrástico sobre o estado de espírito e de autoconsolo bernardino em se salvar do cansaço de viver pela arte da fotografia. O segundo é do Fernando Pinto Amaral, também outro poema com o título Cinza. Este é um poema que abre o livro. Esta imagem, estas são as imagens que inspiraram os poemas, e este poema envolve, enfim, os 4 elementos da terra, do ar, da água, enfim, falta o fogo, 3. A terra, o granito, o ar, a cinza, a água, o Rio Douro, enquanto o Rio Douro, símbolo genesíaco, enquanto símbolo, enfim, fundador. O Manuel João Monte tem outro texto, um texto narrativo, com o título, está presente, Sá da Bandeira, que é um diálogo imaginado das jovens que podemos ver na fotografia. Uma delas apresenta-se, enfim, é visível como uma espécie de clone da Marilyn Monroe, uma fotografia cel da Marilyn Monroe, fotografada, a Marilyn Monroe, não nesta fotografia, a bater-se com as suas saias voaçantes diante da publicidade de uma peça de revista. Este texto é um texto, enfim, de natureza dramática, o dispositivo dramático do diálogo alusivo ao fazer teatral. Portanto, há aqui, evidentemente, uma exploração da qualidade, enfim, desta fotografia, ou melhor dizendo, da natureza desta fotografia que remete para a ideia da publicidade de uma peça teatral, e o texto reverbera essa ideia, sendo construído sob a forma de um diálogo dramático. Eu vou só interromper só para chamar a atenção numa questão que me parece importante, que é esta imagem, e há várias outras que têm, realçam um pouco o lado publicitário, e sabemos nós que o Bernardino Pires era um homem também ligado ao design gráfico e à publicidade. Há várias fotografias, algumas delas estão no livro, outras não, onde ele realça os reclamos luminosos, estas letras de uma determinada época, e esta é uma fotografia que ilustra isso também. Esta fotografia está aqui nas quadradas que vocês veem deste lado. Novo poema, aliás, este livro está povoado de poemas, não contei exatamente, mas pelo menos uns 10 poemas. Este é do Pedro Mexia, com o título Um Hábito, que é um poema novamente ecfrástico, explorador da tensão visível, que é pressuposta no movimento das mãos dadas em direções opostas, ela virtual leitora, eu virtual chefe patriarcal. Enfim, é um meu comentário. Esta fotografia deu origem a um texto bastante interessante, do Pedro Sobrado, com o título Comboios Rigorosamente Vigiados. Trata-se de um texto ensaístico sobre o efeito multiplicador e coreográfico do olhar entre quem é observado e quem observa,
uma composição fotográfica que incita a ser emprestada à luz das intenções editoriais não concretizadas de Bernardino Pires. Esta fotografia, Zé Eduardo, está ali, naquele lado, e foi alvo de uma das nossas conversas, logo na primeira conversa, em que as pessoas foi o Viana Basto, que conheceu bem Bernardino Pires, identificou as pessoas daquela fotografia. Portanto, nós perdemos alguma magia, porque para nós eu pelo menos já tinha construído várias narrativas à volta daquela fotografia, que eu acho magnífica, parece quase um cenário de Hitchcock ou algo assim. E essa história foi contada aqui com as pessoas que foram identificadas naquela fotografia. Parece que eles iam de saída para o Douro para fazer um passeio fotográfico, e Bernardino Pires estava nesta carruagem que iria para o Douro com o contabilista da Associação Fotográfica do Porto. Não há nada de magnífico na ideia, mas é verdade. Esta fotografia também dá origem a uma reflexão feita pela Luísa Malado no seu texto introdutório. Aliás, o texto introdutório da Luísa é um texto que explora o potencial retórico e que analisa as fotografias nessa perspectiva, e evidentemente que se pode analisar as perspectivas nessa visão retórica, nessa construção elaborada deste objeto estético. E os textos, já agora, a propósito, podemos dialogar sobre isso, todas as referências que ela faz, creio que 12, não diria figuras de retórica, mas 12 parágrafos sobre a questão da retórica da fotografia de Bernardino Pires, geralmente terminam todos esses parágrafos com referências a fotografias, e uma delas é justamente esta, não me lembro exatamente qual. Quer dizer alguma coisa, Luísa? Não? É esta ideia precisamente no Bernardino Pires, porque eu quando comecei a conhecer as fotos, eu recusei-me a ver nelas somente uma foto, ou fotos, porque para mim a poesia é pensamento, antes de mais. Não é imagem, não é som, é pensamento. E a forma como nós organizamos o pensamento chamam-se figuras. E a forma como nós depois transformamos aquela figura em música, ou em pintura, ou uma coisa que é pintura, música e ideia, que é a literatura ou a poesia, varia conforme a nossa tendência. Mas potencialmente um poeta pode ser músico, potencialmente um poeta pode ser fotógrafo. E eu acho que, pelo menos foi essa a intenção quando eu fiz aquele texto, de demonstrar que todos nós podemos ver isto, todos nós podemos fazer isto, porque todos nós pensamos. E o pensamento é qualquer coisa de mágico, a ponto de transformar um contabilista numa figura universal. Mas estou a gostar muito do... Sim, só mais uma coisa, aquela fotografia, inclusivamente, tem o enquadramento, já falámos aqui várias vezes, recorrentemente sobre isto, tem um enquadramento que o Bernardino Pires faria, que à partida seria o que nós iríamos ver, e por opção do Paulo Gaspar Ferreira e da Ana Alves e em geral das pessoas que montaram esta exposição, optou-se por mostrar a fotografia toda, e incluindo o desenho, o recorte que o Bernardino Pires faria. Isto foi bastante discutido aqui. É só um reparo. Já agora digo outra coisa. Foi no meu diálogo com os colaboradores, com os autores, são os autores do livro também, paralelamente ao Bernardino Pires, foi a fotografia talvez com que as pessoas se identificaram mais. Porque eu lembro-me do Castro Guedes, por exemplo, também dizer: estou quase a escolher esta, e havia uma série de pessoas a dizer: estou quase a escolher esta, mas depois aparecia uma outra, que elas eram tantas, mas esta é muito, curiosamente, muito atraente para pessoas de teatro. Obrigada. Foi o Pedro Salgado que fez o texto sobre esta fotografia, portanto foi ele sobretudo. Perdão, Pedro Salgado. Foi ele, enfim, não sei se o escolhido, o sobretudo,
Mas, de facto, neste livro há uma fotografia, ou pelo menos duas, que são repetidas, enfim, que deram origem a vários textos. Mas, Eduardo, nós podemos dizer que efetivamente não houve, para quem está aqui e não sabe, não acompanhou isso, não houve um critério de limitar uma fotografia a um autor. Não houve essa ideia. A ideia foi mesmo, se dois autores diferentes quisessem escolher a mesma fotografia, dar essa oportunidade e não limitar. De um leque alargado de fotografias. Esta é uma fotografia comentada por João habitualmente, com o título A Plenitude do Instante. Enfim, o meu comentário breve sobre esse seu texto é uma prosa poética em 5 andamentos sobre a memória de uma cidade, da infância e da juventude, o ofício do etnógrafo urbano e a arte de Flanier, por oposição à caça de instantâneos, insípidos e superficiais dos, e esta expressão é dele, passadores da Disneylandia. Podes? Aqui estão 4 fotografias, porque estas 4 fotografias, todas elas exibem justamente isso que acabaste de dizer. Creio que o termo técnico é este cropping, não é? Portanto, este recorte da fotografia. O texto é do Manuel Valente Alves, com o título Bernardino Pires, o cropping e o realismo poético. É um texto ensaístico que se articula e emparelha com o do Duarte Belo. Isto também é curioso porque, por vezes, estabelecem-se diálogos entre textos dentro do mesmo livro, dentro do livro. Diálogos que não foram, digamos, intencionais. Decorrem das leituras e percebe-se que, por vezes, há convergências de pontos de vista. E este é um dessas convergências. Portanto, é um texto de natureza ensaística sobre a técnica de edição de enquadramento fotográfico de Bernardino Pires, que Bernardino adopta e que também foi adotado por destacados colegas do ofício, nacionais e estrangeiros. Portanto, é um conjunto de reflexões que são feitas em torno não só desta técnica, como o facto dela ter sido adotada por outros fotógrafos nacionais e estrangeiros. E, portanto, são estas 4 as 4 fotografias que provavelmente haveria mais, mas surgem associadas ao texto. O texto de Rogério Santos, com o título Namorados Sentados no Banco de Jardim, é um texto descritivo, interpretativo, especulativo e que incorpora informação biográfica de Bernardino Pires e aluda à sua técnica fotográfica por coteiros com a de outros fotógrafos. A Sandra Costa também é autora de um pequeno poema, não um pequeno poema, estou a confundir, Desejo Impróprio, poema que dá voz a 4 estrofes, a 4 sentidos discretos e dispersos do curso social e íntimo da vida. Enfim, tudo isto são pequenas observações que eu faço, evidentemente isto pode ser lido de outra maneira. O Nuno Judice também é autor de um poema, A Catadora de Piolhos, também novamente um poema ecfrástico, em modo descritivo, perspectivo e rememorativo de um tempo de indigência e solidariedade. Aliás, esta fotografia é uma fotografia de facto espantosa. Há 2 fotografias de catadores, não é? Esta e uma outra, não sei se estão aqui. Exatamente, esta também. E é um poema, enfim, muito a Nuno Judice, diria. A poética do Nuno Judice é um poema que procura evocar, de facto, as condições, enfim, é um poema que especula sobre as condições de vida destes protagonistas, que são aqui fotografados, e que contém também uma mensagem crítica muito óbvia. O Zack Nile, que é, creio, um realizador de cinema, enfim, eu tive que fazer algumas pesquisas, não é? Signos e Arbitrário, o texto dele, que é uma interpretação semiótica dos elementos desta imagem, captados por Bernardino Pires e das tensões simbólicas da sua articulação no conjunto da composição. É um texto muito interessante, é um texto que explora justamente as tensões, enfim, simbólicas entre o vazio desta perspectiva,
a presença solitária daquele guarda republicano num cais diante de um rio Douro que se apresenta de forma, enfim, muito tranquila. Enfim, é um texto bastante interessante também. Germano Silva, As Alminhas da Ponte. É uma narração das causas históricas e das vicissitudes paroquiais bairristas, é muito interessante. Enfim, fiquei a saber sobre estas rivalidades locais, da construção do Muro da Ribeira, do alto relevo em bronze de Teixeira de Lopes, alusivo ao desastre da Ponte de Barcas, e com esta que termina o texto, dizendo: não existe no Porto memória mais contemplativa. Raquel Patriarca é também autora de um poema com o longo título Janela tipo Varanda, em dicionário ilustrado de criações essenciais para ler e recolher ao interior sem rodar o trinco. É um poema de louvor à casa que se abre ao mundo e que reversivelmente o interpreta como uma casa aberta. Portanto, que interpreta o mundo como uma casa aberta. A Raquel também está aqui. Bom, depois podemos discutir se realmente concorda ou não concorda com a minha interpretação. São dois. Sim, esta foi uma fotografia escolhida pela Beatriz R. Lopes e pelo Vítor Nogueira. O texto da Beatriz R. Lopes tem como título Ao Rio, prosa poética evocadora de um passado de suicidas fluviais, e o Vítor Nogueira deu o título a esta mesma fotografia Fundo. É um exercício metaliterário que sugere a indeterminação final do fazer poético por contaminação do fazer do que quer que seja. Portanto, é uma reflexão que ele faz sobre o que é escrever poesia à luz de uma certa determinação perante o sentido geral da vida. A Cristina Carvalho também é autora de um poema, enfim, um monólogo poético do pescador, os seus devaneios, o seu destino, as suas agruras. Maria Fátima Lambert, autora de um texto em prosa, Souvenir Requissal em Brança, que é uma reconstituição de circunstâncias e episódios da vida descendentes diretos da autora, motivada pela centralidade que neles, nessas circunstâncias e episódios, ocupou esta pérgola da fotografia de Bernardino Pires. Portanto, cruza dados biográficos com a fotografia, quer dizer, vai buscar. A mãe dela era pintora e várias vezes representou esta pérgola, mais de uma vez, e, portanto, isso suscita toda uma espécie de exercício de memória que dá origem a um texto em prosa. Regina Guimarães é um poema com o título Era de Arial. Evidentemente que há aqui um jogo de assonâncias. Poema anafórico, começa sempre era, sobre as alusões e possíveis concretizações de formas, gestos e atos sugeridos por um pedaço de areia calcorreado por pés humanos. O que seria aqui esta abstração, para quem já viu o livro, para quem conhece esta fotografia, isto que se vê, de facto, são pegadas, enfim, numa superfície de areia, não sei. Esta é talvez a fotografia limite entre a representação e a abstração. Eu achei muito curioso que a Regina tenha pegado nesta foto com muita arte e tenha lido aquilo que ela efetivamente é, uma transição entre a realidade e a abstração, entre o particular e uma certa universalização que nós podemos fazer até sem forma apropriada ou identificada. É uma fotografia espantosa de modernidade. Ao mesmo tempo, também é uma fotografia muito concreta, não é? Quer dizer, essa abstração, ao mesmo tempo, se aproxima de uma certa concretude que é, aliás, visível pelas pegadas, não é? Eu já tinha feito isso. A foto ainda não estava a fazer isso. E é essa diferença entre as várias artes que é muito sedutora nesta fotografia. Porque isto já estava feito com parte
até por alguns autores de finais do século XIX, começaram o Colbert, depois o Mondrian e o Modigliani e também o Parque em Barões. Há várias fotografias, não é? Nós podemos ver a modernidade do Bernardino Pires, porque algumas dessas fotografias para nós hoje são muito comuns, algumas que também estão aqui, estão no livro, mas não estão aqui, nem são alvo de narrativa ou de uma abordagem poética, mas são muito modernas, não é? Hoje não nos causam surpresa, mas à data talvez essa fosse uma questão interessante e que já foi discutida, qual é a influência que a pintura exerceu na arte do Bernardino Pires. Não sei se isso, enfim, foi um tema de discussão, mas para não. Mas, enfim, eu que não venho deste mundo da fotografia, pouco sei sobre fotografia, também pouco sei sobre pintura, mas o pouco sei sobre pintura permitiu-me também, muitas vezes, perceber que havia, direto ou indiretamente, aqui algumas influências e algumas marcas do conhecimento de pintura por parte do Bernardino Pires, e provavelmente todos os grandes fotógrafos é isso que fazem, não é? Quer dizer, a fotografia segue, não é? A pintura é a arte, não é? Da era técnica. Há um texto famoso de Ben Rami sobre isso, mas parece... Podemos fazer uma nova conversa. Sim, mas essa não será certamente comigo, ou aliás, enfim, terei de qualquer forma, a fotografia já tinha influenciado a pintura nesta altura. Também ao contrário, exatamente. Sim. Renato Roque é um texto muito interessante, com um título também muito interessante. Tudo era branco, branco sobre branco. No fundo, é uma narrativa baseada em factos reais. E isto é que é muito interessante, verificar que estas fotografias suscitam as mais diversas reações. Há pessoas que fazem poemas, há pessoas que escrevem narrativas evocando a sua memória, há pessoas que, como é o caso, resgatam um episódio real a propósito deste, que, digamos, há aqui pontos de fuga. Muitas vezes estava a olhar para os textos e a confrontá-los com as fotografias e percebia que não havia a intenção. Curiosamente, até são os poemas que são mais um decálculo, que seguem aquele modelo ecfrástico. Os textos em prosa, muitas vezes, são grandes derivações, que é o caso aqui. Vemos duas pessoas correndo, enfim, esta também é uma fotografia bastante moderna, tem uma imagem relativamente distorcida. Vemos duas pessoas correndo à beira-mar, creio. Sim, provavelmente aqui no Porto. No Porto, sim, sobre areia molhada, úmida. E isto dá origem a um texto que tem a ver com um episódio que sucedeu em circunstâncias muito especiais, aqui no Ártico, exatamente, uma narrativa baseada em factos reais sobre uma mal-sucedida exploração ao Polo Norte, e o registro fotográfico, foi por aqui talvez que isto me situou este texto, porque há um registro fotográfico que fica por revelar até à descoberta dos negativos de dois dos mal-logrados exploradores, que foi feito muito mais tarde. É um texto do Renato. O Renato também não está aqui hoje porque ele tem um livro, está a apresentar um livro em Lisboa, na Casa da Achada. Maria Luísa Malato, um texto com o título Ulisses, narrativa dramática a duas vozes, cerzidas sobre o espanto provocado pela aventura e agruras de uma vida como a de Ulisses, jogada às sortes do mar. Enfim. A vida não é de Ulisses, é de um pescador que eu conheci mesmo, Zé Ferrugem, a quem eu presto homenagem com este texto. Ele era miúdo nesta altura, é uma altura em que houve um grande desastre na Barra do Douro, e os barcos ficaram destruídos e morreu no mar grande parte dos pescadores que habitavam na foz. E o pai, para ele não fugir enquanto toda a gente gritava, atou às palmeiras do Passeio Alegre. E ele diz, depois na escola eu escrevi um poema, foi o primeiro poema. Adélia Carvalho, que é o primeiro poema, aliás, que é o primeiro texto, com o título Menina que Lavas no Rio, um poema evocativo das agruras, enfim, à maneira de William Blake, da pobreza e exploração infantil. Mário Cláudio também escreveu um breve poema com o título Maria, nome da Mãe de Deus Cristo, um breve poema sobre a vulnerabilidade e defesa da mulher simples do campo. Enfim,
edificação. Paulo Moura também é autor de um texto narrativo e, novamente, é um exercício de memória e catarse em torno de constrangimentos de uma infância depauperada e uma adolescência irreverente e desvairada, submetida às dinâmicas aventureiras de aventuras de grupo e os seus comportamentos de risco. Enfim, é um texto que evoca a sua adolescência e que tem essa marca de se assumir como uma adolescência bastante irreverente, enfim, inspirado por esta lindíssima fotografia, que parece que vai ser, enfim, uma fotografia de pose, mas creio que não, deve ter sido um instantâneo. Sim, suponho que não. Este foi um dos textos que nós comentámos na última conversa. Uma das fotografias, desculpe. Luís Miguel Duarte. Aqui este texto funciona como uma espécie de espelho de si mesmo. Olha eu, Bernardinho, fotografia especular e da autoidentificação do autor com a criança fotografada. Castro Guedes, Cor, Ação, no preto e branco. É um texto que eu, enfim, designo como de teor filosofante sobre o valor do conhecimento, do amor, da ética, da arte, associados ao mistério da vida e à memória da infância. Um breve poema do José Valdo Figueiredo, Aí vai a vida, um breve hino em verso à inocência e à esperança. Telmo Castro. Esta é uma fotografia espantosa, não é? Sobre isto podia-se falar sobre as sombras, não é? As linhas que nos levam sem pressas. É um texto que eu defino como poético, ensaístico, alusivo ao espaço de uma estação, povoada de presenças e sombras, de encontros e ausências, lugar simbólico da grande partida que é a morte. Eu acho que é este o fundo da mensagem. E de facto, assim, um vazio, esta fotografia realmente, enfim, deu origem a este texto e é um texto cujo motivo me parece ser, porque não sei se está presente o autor, alusivo de facto à ideia da morte. Está lá atrás? Podemos deixar para a conversa depois, não? Jorge Velhote, não sei se não está cá. Não. O Rapto da Alice é uma digressão elegíaca e digressiva, peço perdão, é uma elegia, está aqui um plenário, em verso em torno da fotografia de uma camponesa diante do painel de Jorge Colasso na estação de São Bento. É uma fotografia lindíssima também esta. Bem, Diogo Alcoforado, também com um título longo, Bernardo Pires, propósito do fotógrafo e da fotografia, é um soneto sobre a plenitude dada no vazio do presente. Enfim, a minha interpretação, e de facto, esta fotografia predomina efetivamente um vazio atravessado pelo tabuleiro. Esta é a ponte de Dona Maria Pia, não é? Não? Sim, esta sim, mas tem uma pessoa lá em cima. Sim, tem uma pessoa, exatamente, uma figura humana. Toda a diferença na fotografia. O tal ponto, não é? Que fala o Barthes. Carlos Filhais aponta uma passagem, citando a letra da música do Jafé Mega, e insistente sobre os, creio, 6 pontos, não é? São 6, corrijam, 6 pontos do Porto. 6 pontos do Porto, e tivemos o Isaac aqui a dizer a letra deste poema, uma das sessões. Outro poema da Ana Luísa Amaral, E ao falar de espelhos de pontos falarei. É um poema que, a partir da imagem da refração lateral, pode-se verificar, não é? Há assim uma espécie de efeito, não se percebe bem se isto foi um erro ou se foi, enfim, uma intervenção intencional. Da refração lateral que parece prolongar o tabuleiro da ponte. Portanto, a partir desta fotografia, ela estabelece correspondências de sentidos especulares e reverberadoras da união entre espelhos e a ponte, não é?
Este também foi um poema, o primeiro poema lido pelo Isaac na segunda conversa que tivemos aqui, e uma espécie de elogio à Ana Luísa Amaral, que está doente. Duarte Belo é um fotógrafo a falar de fotografia. Quando tudo ia mudar, este é um verso do pai dele, um verso de Rui Belo. É um texto de ensaio em 3 tempos, enfim, uma componente mais teórica, outra histórica ou comparativa e outra mais analítica sobre a arte fotografada de Bernardino Pires. E, aliás, este também é um daqueles textos que cruza, em alguns aspectos, sobretudo na parte final, com algumas das ideias do autor do texto seguinte, que comenta, que é o geógrafo Álvares Domingos, que em Mudam-se os Tempos, evidente na alusão ao soneto famoso de Camões, descreve e caracteriza a atividade económica do Porto Ribeirinho, a perda progressiva da sua centralidade comercial, a reconfiguração urbana da cidade do Porto e a alteração da paisagem determinada pela criação de novos centros e funções fora dos limites contidos da cidade, de que a Ponta Rábida é o símbolo de modernidade inaugural. Este é um texto também em fuga, é um texto que começa por falar dos bacalhoeiros, mas depois termina falando, enfim, desta expansão da cidade do Porto, do aparecimento de novos centros de atividade económica, que foram induzidos por a construção da ponte que vemos aqui, em fase de construção, e que é um símbolo, enfim, de uma modernidade, enfim, que vai fazer deslocar, enfim, as pessoas que são do Porto percebem isso melhor do que eu, vai fazer deslocar a centralidade do Porto Ribeirinho, Paleixões, etc. Portanto, é um texto, claro, de um geógrafo. Jorge Sousa Braga, eu creio que este é o último texto, exatamente, um breve poema, diria anti-épico e denunciador da pobreza. Ainda tenho mais, creio. Sim. Pronto, isto, não sei se... Já agora termino a minha apresentação, depois podemos falar muito rapidamente. Eu selecionei 2 fotografias, podia ser outras, mas estas chamaram muita atenção. Chamei isto de curvas e contra-curvas. E, de facto, esta fotografia é absolutamente espantosa, porque, se verificarmos bem, não sei se... Eu, pelo menos, vejo... Vejo estas 3 curvas, não é? A curva do Lancio, em primeiro plano, claro, a curva do túnel, não é? Que parece replicar isto podia-se dizer que, de facto, além da retórica, isso tem muita poética, existe muita rima, diria eu, para além de ritmo, obviamente, nas poesias, isto não são poesias, obviamente, são poesias visuais, fotográficas. Reparem, isto é, ao mesmo tempo, é um instantâneo, mas não são só estas curvas, não é? A curva do Lancio, a curva do túnel e a curva da ponte de Dom Luís, porque isso contrasta depois com, obviamente, o tabuleiro, não é? Portanto, há aqui efeitos de composição que jogam, evidentemente, com as formas, mas, enfim, se verificarmos também em relação aos outros elementos, o autocarros também está a curvar, mas depois, curiosamente, se verificarmos em ponto pequeno os pontos, não utilizando agora a expressão do debate, das crianças, vemos que as crianças estão alinhadas e parecem replicar a linha longitudinal do tabuleiro da ponte. Não sei se estão a ver as 2 crianças aqui, não é? Estas 2 crianças, no fundo, estão alinhadas e, no fundo, parecem ser uma espécie de repetição do movimento, não, elas estão em andamento, obviamente, da estaticidade horizontal da ponte. Portanto, temos curvas contra curvas, mas depois temos um alinhamento que resulta deste instantâneo, destas 2 crianças que se movem, mas que estão, de facto, paralelas. Não sei se estão a ver, se conseguem ver. E quase sem ninguém, não é? Um porto muito diferente do que hoje nós conseguimos fazer uma fotografia desta. Seria quase impossível. Em pandemia não. O confinamento. E a última fotografia, que eu chamo de... ainda mais uma. Duplicações, reverberações, rimas. Esta também foi uma fotografia que me chamou
muita atenção. Comecei a ver, aliás, todas as fotografias do Bernardino, quando nós começamos a ver, tirando, enfim, estes primeiros planos, etc., são fotografias que exigem grande atenção, como, aliás, a grande pintura, de maneira geral. Esta fotografia é absolutamente espantosa, que parece-me ser um instantâneo, mas há aqui uma combinação entre instantâneo e fotografia estudada, como é evidente. Reparem o que é que eu quero chamar a atenção aqui. Vemos em primeiro plano esta figura de uma, creio que parece ser uma mulher que transporta, eu não sei exatamente o que é isto, é um cargueiro. Carvão. Portanto, transportava carvão, provavelmente. Vê-se figuras aqui também, não sei se estão a ver, mas também há aqui umas figuras a sair do porão, do barco. E ela está a meio. Bom, é evidente que esta prancha, não é? Que une o barco ao cais, é uma espécie de rima, diria eu, uma reverberação, uma duplicação aqui desta da ponte, enfim, do tabuleiro da ponte, não é? Mas as reverberações continuam, porque esta figura, nós não estamos a ver bem, mas há aqui que está quase na perpendicular, não sei se é perpendicular que se diz isto, enfim, está quase na direção de um automóvel que passa aqui na ponte. E há aqui dois automóveis mais adiante que parecem também rimar com estas que estão a sair aqui do porão. E ainda mais espantoso é verificarmos aqui esta duplicação destes guindastes, estão a ver em V, e destes mastos que também em V. Portanto, tudo isto é absolutamente espantoso. Quando começamos a analisar, de facto, as fotografias, ficamos com os olhos em bicas. Isto é uma construção que é fruto, não sei, de acaso e de estudo. Talvez estas duas combinações provoquem enfim, tenham como efeito esta extraordinária, e finalmente esta extraordinária fotografia. E a última que chama reflexos, sombras, reiterações, duplicações, porque, de facto, nas fotografias de Bernardino Pires isso sucede muito, não é? Tudo isto, sombras, reiterações, duplicações. Aqui também há uma duplicação. Claro que isto é o reflexo, creio que no corredor, não é? Da ponte, creio que esta deve ser a ponte à rádio, não é? Ou não sei se será da rádio, uma das pontes, não é? Portanto, será o reflexo, sombras, claro, reiterações, porque há de facto aqui uma reiteração aqui do reflexo destes pilares que continuam, não é, no seguimento desta estrutura em madeira. E, portanto, parecem mesmo haver aqui uma sincronia, não é? Entre o reflexo deste pilar e a continuidade desta estrutura em madeira. E contrastes, obviamente, também existem. As sombras, também estão muito presentes na fotografia do Bernardino Pires. Exatamente. Obrigada, Eduardo. Okay. Eu acho que esta foi uma excelente perspectiva sobre o livro. Claro que para nós que conhecemos bem o livro é mais fácil identificarmos imediatamente o assunto e até a temática e a abordagem que o José Eduardo nos trouxe. Mas para vocês fica o desafio de lerem o livro e de tentarem recuperar algumas destas ideias que ficam aqui para nós discutirmos. Também estas conversas são gravadas e, portanto, podem ser ouvidas a posteriori se alguma dúvida ficar. Eu queria dizer que temos uma surpresa. Uma das autoras não pôde estar connosco hoje aqui, mas enviou-nos uma surpresa. Paulo, é Filipa Leal. Para uma fotografia de Bernardino Pires, rapaz amando o livro. Rapaz amando o livro, espreitando-o a uma distância de segurança. Rapaz com medo de ser apanhado a querer o livro. Rapaz na idade de todos os desejos. Rapaz sabendo que aquela é uma ânsia descabida para a sua idade de amar as raparigas. Rapaz que não ama raparigas. Rapaz curvado, de mãos nos bolsos, a disfarçar a necessidade absoluta de tocar no livro, de o levar para a cama. Rapaz esquisito entre os amigos. Rapaz vestido a rigor para a feira onde se vendem palavras. Rapaz que não sabe se tem dinheiro para tanto.
Rapaz com vergonha de perguntar quanto custa. O livro é grosso. O livro não tem bonecos. O livro deve ser caro. O livro não deve ser para a sua idade. Para a sua idade de andar de carrinhos de choque e apalpar o rabo das colegas da escola. Rapaz indeciso sobre o disfarce. Indeciso sobre continuar a fazer de conta que não gosta de ler. Rapaz de cabelo impecavelmente cortado pela avó. Rapaz que ama, sobretudo, a avó. Rapaz que a avó levava sempre à feira para escolher o melhor título de banda desenhada. E hoje não conseguiu ir. Hoje a avó estava adoentada. Rapaz que foi sozinho pela primeira vez, com a nota da avó no bolso, para escolher o que quisesse. Rapaz a perceber que está sozinho. Tão sozinho para a primeira escolha sem a avó amada. Rapaz invisível para os outros que folheiam sem medo, que se aproximam sem medo da banca, que não é para a sua idade transparente, a sua idade irrelevante para os leitores profissionais, para os leitores que envelheceram a olhar de cima, para os leitores que já não vê o vendedor ambulante de poemas, que já não lhe dizem bom dia, para os leitores que acham que já têm tudo, para os leitores que acham que já não têm espaço nas estantes, para os leitores desatentos aos rapazes que amam os mesmos livros do que eles, mesmo que ainda não os entendam. Rapaz amando o livro. Rapaz irrelevante para os leitores que esqueceram as avós. Eu não vou demorar muito, vou falar só do prazer que foi coordenar este livro na parte literária e agradecer aos autores presentes e não presentes por variadas razões que colaboraram e transformaram este livro num objeto que eu não sei como colocar em casa. Eu espero que todos tenham este problema, como colocar este livro em casa, porque ele não é um livro que fique bem na estante. E não é um livro que fique bem na estante porque nunca se acaba de ler. É daqueles livros da história interminável, uma pessoa abre e vê uma história, mas depois quando o abre novamente na mesma página, a história mudou. E a cidade também mudou. Nós podemos dizer, isto é sobre o Porto, mas não é sobre o Porto. Isso é na primeira história. Porque quando nós abrimos a segunda vez o livro, é sobre uma cidade que se chama Sombra. E depois abrimos no outro dia o livro e a cidade chama-se Luz. E depois chama-se Nevoeiro. E depois chama-se Crianças. E depois chama-se Linhas de Matemática. E depois chamam-se Pontes. E não acaba. Como é que arrumar aquilo? Como é que se vai arrumar aquilo? Vai-se arrumar na fotografia, mas tem poesia. Vai-se arrumar na poesia, mas tem ensaios. Ele não está feito para ser arrumado na vertical, está feito para ser arrumado na horizontal e para ser aberto e para ser repetidamente aberto e cedendo àquela magia de um livro que nos diz coisas diferentes de cada vez que nós o abrimos. Esses livros são raros e colocam-nos desde logo a questão de saber não só o que fazer com estes livros, onde os colocar, como os classificar. Imagino os problemas da minha amiga Isabel Pereira Leite na faculdade, quando eu lhe levar, mas coloca sobretudo o problema ao leitor. O que é que ele busca? Eu, acima de tudo, acima de todas as coisas talvez que eu faço na vida, eu sou, para além de uma pessoa que gosta muito de palavras, gosto de as pesar, gosto de as ouvir, etc. O que eu gosto também muito é de ensinar a gostar disto e ver que o aluno que a princípio parecia um pouco alheio à beleza do mundo, mas é a beleza do mundo, não é a beleza dos livros. O livro a mim não me interessa muito, não me interessa até, eu até acho que o livro pode acabar à vontade. O que não pode acabar é a beleza do mundo. O que não pode acabar é a poesia. O que não pode acabar é a possibilidade de nós olharmos para uma coisa e vermos nela algo que nos transporta para fora dela. Não é para nós escaparmos, é para virmos mais perto de nós.
é para nos conhecermos melhor, mas também é para conhecermos melhor os outros e também é para nos desconhecermos, para não nos conhecermos, para não sermos capazes de dizer as coisas são como são, eu sou como sou, eu sou assim. Que sabemos nós de nós? Muito pouco. A verdade é que sabemos muito pouco. E se há alguma coisa que a poesia ensina, é que nós sabemos pouco. Sabemos pouco sobre nós, sabemos pouco sobre os outros, sabemos pouco sobre o mundo. E de cada vez que o abrimos, independentemente de ele ter páginas em papel, ou ser uma película fotográfica, ou ser uma tela, ou ser uma música, independentemente disso, nós vamos continuar a poder maravilhar-nos com ele. Estas fotografias servem para isso, para vocês se lembrarem sempre disso. E de cada vez que abrirem um livro, se perguntarem se conhecem verdadeiramente, e se até se conhecem o Porto, se conhecem o Bernardino Pires, ou se conhecem as crianças e os jogos e as linhas matemáticas e os nevoeiros e as fontes e as águas e os rios, se conhecem isso tudo. Porque muito provavelmente vão chegar à maravilhosa constatação de que não conhecem e que ainda há muito para viver, há muito para se maravilharem. E depois não conseguem enrumar o livro. E nesta indefinição nós podemos passar por uma questão que eu raramente faço e que prometi ao Paulo que não fazia exageradamente, que é escolher uma fotografia em que eu estou. Não aquela em que eu estou, mas porque não sou eu, mas porque ela responde a uma questão que eu às vezes me coloco antes de dar uma aula. Como é que eu vou convencer um aluno de que eu vejo coisas que ele não vê? Como é que eu vou falar de coisas que ele não conhece? Primeiro há aquela velha anedota, não é? Que eu às vezes conto, não é? Pão com queijo é tão bom. Porquê? Já comeste? Não, mas vi comer. O entusiasmo de ver alguém comer pão com queijo pode ser equivalente ao desejo de comer pão com queijo e ao prazer de comer pão com queijo. Talvez até um prazer maior do que comer pão com queijo. Mas o professor tem muito este dever de transmitir um prazer, mesmo que o outro não sinta esse prazer. Pelo menos fica com a ideia de que alguém tem prazer com aquilo. E depois isso é uma semente. Há de frutificar, quando frutificar, às tantas ele até no próximo período há de dizer mal do professor que lhe deu uma anã. Mas lá fica. E nos dá 30, noutros 60 e noutros dê o que der. A questão é que quando nós vemos uma foto como esta, não é? Quando nós lemos os textos que estão aqui a acompanhar estas fotos, quase todos fazem aquilo que o Luís Miguel Duarte diz claramente. Olha para mim, Bernardino. Olha, aqui estou eu. Eu desafio-vos a escolher também, mesmo que não tenham participado no livro, a ver a exposição e a escolher uma foto que gostem mais. E depois podem perguntar-se, mas porquê é que gostam mais dessa foto? Gostos não se discutem, mas discutem. Gosto porque gosto. Mas se nós procurarmos melhor, porquê é que gostamos? É porque aquele objeto tem qualquer coisa de que nós gostamos ou de que nós sentimos falta. Ou que nos fala de coisas essenciais para nós agora ou em algum momento da vida. Se nós começarmos a ver porque é que gostamos de uma foto, descobrimos muito mais sobre nós e sobre a foto. Eu vou tentar fazer um pequenino exercício a partir desta foto, não para falar de mim, que eu não gosto, mas para vos dizer o que é que poderia aqui estar.
Há um filme sul-coreano que eu vi em 2011, creio eu, que se chama Poesia. É um filme que recebeu um prémio do roteiro, é filme asiático e quase ninguém conhece. É de Lee Chuang-dong e se forem ver o filme no resumo que está na internet, diz assim: uma velha fica doente de Alzheimer, inscreve-se num curso de poesia e fica a conhecer uma família de criminosos. Não diz nada. Vocês têm mesmo que ver o filme para perceber porque é que ele está aqui. E ele está aqui porque a velha inscreve-se num curso de poesia quando está com Alzheimer. A família dos criminosos é pouca a imperfeição da distinção entre o bem e o mal. E a poesia é a descoberta de que tudo no mundo se encontra ligado. E que nós temos isso na nossa cabeça. O Alzheimer é das doenças que um professor mais teme, porque todo ele é feito de memória. E por isso é que os filmes norte-americanos que são sobre o assunto colocam um professor como protagonista, que é para... Nós temos todos muito medo quando vemos os filmes. Mas o filme A Poesia fala da raspagem que a nossa memória sofre com uma doença como o Alzheimer. Na verdade, quando o Alzheimer, se quiserem ler um romance admirável sobre isto, é do Chico Buarque, Como Leite Derramado. É exatamente o mesmo processo que ele está a narrar. E devíamos conhecer esse processo do Alzheimer, porque é o processo da memória. E nós dizemos muito mal da memória, mas quando a começamos a perder, há aqui del rei. A memória funciona por camadas. Nós vivemos por camadas. As camadas que um doente de Alzheimer começa a perder mais depressa são as camadas do presente. E por isso ele não se lembra onde é que deixou as chaves, depois onde é que deixou o carro, e depois vai assim até esquecer o nome dos filhos. E esse processo é acompanhado de um processo de condensação da memória. Na verdade, não é que ele esqueça, ele mistura. É como se eu estivesse a comprimir o tempo e essa compressão do tempo os tornasse ao mesmo nível. O que sucede àquela velhinha que está no Alzheimer é que ela descobre a poesia assim. Ela descobre que as nossas figuras retóricas, e eu não estou aqui a usar a palavra retórica como a arte de persuadir, etc. Estou a dizer só como toda a arte de convencer alguém de alguma coisa. E por isso esta conversa é retórica, tudo é retórica. Mesmo o exercício de matemática tem a sua retórica. E mesmo a ciência tem retórica. E essa condensação do tempo faz com que, a determinada altura, o nome do nosso filho, que é tão importante para nós, não seja assim tão importante, porque o nome do nosso filho vai buscar a memória do nome do nosso pai, que fazia aquilo que o nosso filho está a fazer agora por nós. E por isso eles têm a mesma funcionalidade. As coisas ganham um outro sentido, não perdem o sentido. Perdem o sentido que nós normalmente lhe damos, mas ganham um sentido que é metafórico. As pessoas agem como se fossem metáforas umas das outras. Nós somos A, se A é igual a B, B pode substituir A. E esta forma de pensar faz com que todas as figuras retóricas sejam figuras de conhecimento, de um conhecimento básico, que é o conhecimento da poesia.
que é o conhecimento da criação, que é ele que nos define. Eu sei que as pessoas agora têm muito orgulho quando descobrem que são parecidas com os animais, em parecerem-se com animais. Mas o animal não faz aquilo que nos torna humanos, que é a empatia. E é quando nós começamos, um macaco até aos 2 anos aprende mais palavras que uma criança. O macaco para e a criança começa. E começa precisamente com um jogo que é agora faço de conta que. E este agora faço de conta que é o princípio da nossa humanidade. É o princípio que nos faz partilhar as histórias uns dos outros, calçar as sandálias dos outros, imaginarmos que somos outros, imaginarmos que somos aquela, ou que somos o miúdo a subir o muro, ou que somos aquela criança a chapinhar na água, ou que somos aquela mãe que eleva o filho, ou que o agarra no ventre. Esse processo não tem a ver nem com raças, nem com géneros. Nós podemos ser qualquer outra pessoa. Podemos até ser um animal, podemos até ser um objeto, imaginar-nos enquanto objetos. E é por isso que, às vezes, olhar uma foto como esta pode ser tão vivificante depois do ponto de vista da análise. Porquê? Porque a foto é matemática naquilo que os ritmos têm de matemática. A matemática e a música. A matemática e a música têm muito semelhante. E quando o matemático diz é uma equação muito elegante, ele está a falar, ele sabe o que é que está a dizer. As equações são elegantes quando não têm percursos a mais, são económicas na sua forma de chegar ao resultado. E um texto é elegante quando não tem adjetivos a mais, quando não tem advérbios a mais, porque se o advérbio está a conjugar o verbo, é porque o verbo não está muito bom. Se o adjetivo está junto do substantivo, é porque o substantivo ainda não é muito bom. Idealmente, estes adjetivos poderiam ser controlados se nós tivéssemos um maior controle do substantivo ou do verbo. Essas são as soluções elegantes. Mas depois há soluções barrocas. O barroco tem outra solução, que é meter tudo ao barulho. E ter uma aversão ao vazio. Também é uma estética. E há épocas em que nós somos barrocos, outras em que somos clássicos. As fotos do Bernardino Pires, em geral, têm uma conjugação matemática, uma conjugação de linhas que leva a que nós possamos fazer a união entre as linhas do gradeamento e as linhas da ponte, ou as linhas do caminho de ferro, ou as linhas do teto da estação de São Bento. São as mesmas, são em continuidade. A antítese que se estabelece entre a luz e a sombra faz ela própria uma mensagem diferente, porque eu não posso substituir uma antítese por uma outra coisa qualquer. A antítese tem a sua mensagem, A contra B. Quando ele desenha a forma com as sombras, e nós centramos-nos naquilo que lá está dentro da sombra, é como aqueles marinheiros que andam muito de barco e que consideram que o mar é a terra e a terra é o mar. É uma inversão, mas na verdade é uma inversão do pensamento, porque eles conhecem mais o mar do que a terra. E estas experiências de construção e de desconstrução, quase tudo está em construção ou desconstruído. Pontes a construir, pontes a desconstruídas, carros a desfazerem-se, carros a serem combinados. E já agora, uma grande injustiça é que o José Eduardo fez a análise de todos os poemas, menos do dele, não sei se repararam. Foi o único que faltou, são 41 autores, ele falou de 40 autores, e o é o José Eduardo. O José Eduardo escolheu uma foto que eu não posso mostrar, mas pronto, esta é uma das razões para comprarem os livros. Escolheu uma foto que é composta por várias. Na verdade é uma espécie de, como ele diz, um nanofilme. É um nanofilme, é uma micro-história
São 4 fotografias de 4 crianças a brincar naquele carro desfeito. E as crianças estão a brincar às guerras, muito naturalmente, aos polícias e ladrões. Há um miúdo que o José Eduardo identifica como realizador, os outros como os atores de serviço. Depois há ali assim uma história também, conforme a ordem em que nós pomos a fotografia. Porque podemos mudar a ordem da fotografia, das 4, e o filme torna-se outro. Pronto, 4 vezes que vocês podem abrir o livro e contar outra história à procura das várias histórias de 4 fotografias, porque a ordem é diferente, a ordem condiciona a história. E essa capacidade que o texto do José Eduardo tem, que é magnífico, mas depois também isto ao serviço de uma coisa que vocês veem em todas as fotografias do Bernardino Pires, que é a capacidade de contar histórias, de surpreender as pessoas a meio, naquilo que os antigos chamavam in media res. Estão surpreendidas e nós imaginamos de onde é que elas vêm, para onde é que elas vão. Como esta rapariga. Esta rapariga vem, mas o comboio vem ou vai? E ela vai para onde? E vem de onde? Ela está a meio. O comboio está a meio. Nós temos elementos estáticos, que é o céu, o teto da estação, e depois o chão. Mas mesmo no chão e no teto, há elementos de sombra e de luz. E ela caminha entre uma coisa e outra. Ela não se decide entre a luz e a sombra. Ela tem também uma posição introspectiva. Mas a posição introspectiva é compensada por uma ação que é de caminhar. Ela sabe para onde vai. Ela agarra ao livro. O livro pode já ter sido lido. O livro pode ainda estar por ler. Mas o livro é uma interrogação, mas é qualquer coisa de que ela gosta. E depois temos também os figurantes, alguém que está a arranjar o comboio, que o está a preparar para novas aventuras, para novas viagens, que está junto do que pode ser uma mala, mas não sabemos se é uma mala abandonada. Onde está o passageiro? De certa forma, matematicamente, isto fica distribuído não pelos terços tradicionais da fotografia, um terço em cima, um terço no meio, um terço em baixo, mas por 3 terços que saem de um ponto de fuga, que é o final da estação. E esse ponto de fuga é luminoso, termina por uma luz que se envolve em névoa, e isso aumenta a indeterminação. Isto não quer dizer que tenha sido tudo estudado por Bernardino Pires, mas a determinada altura, se vocês fizerem isto muitas vezes com a máquina vai-vos responder mais depressa àquilo que vocês querem. E vocês querem apanhar aquela luz. E vocês querem apanhar aquele terço. E depois fazem experiências. Faço o terço em cima ou faço o terço em baixo? Como é que eu vou rezar desta vez? E são estas questões que depois o nosso cérebro tem certas manias. Por exemplo, acha que uma figura que vem da parte da direita é uma figura que progride. Uma figura que vem da parte esquerda é reflexiva. Onde é que está isso? Não diz nada. Porquê é que o nosso cérebro interpreta assim? Porque a maior parte de nós somos destros. Porquê é que nós achamos que tudo aquilo que é bom está em cima e aquilo que é mau está em baixo? Porquê é que temos medo de répteis e achamos os pássaros incríveis? Há pássaros muito mais perigosos do que répteis.
Em Timor, por exemplo, a mitologia é muito mais, alerta-nos muito mais para isso. Diz-nos que o mal pode vir de todo lado, de cima ou de baixo. E o bem também. E não é por acaso que em Timor a figura tutelar é um crocodilo. E é um crocodilo que se recusou a comer o homem que transportava por piedade. Eu acho que nós não nos devemos recusar, não devemos recusar aquele crocodilo que há em nós, mas que resiste a comer o menino. Resiste e vai tendo a arte de resistir. Espero que gostem muito do livro, espero que nunca o arrumem. Obrigada. São tantas as ideias que ficaram aqui, é tão bonito, e estas duas perspectivas que o Zé Eduardo e que a Luísa nos deixam do livro são muito bonitas. E acho que podíamos estar aqui mais 1-2 horas a falar disto, da fotografia do Bernardino Pires e das ideias que elas nos suscitam, mas tem o livro, e o livro também, como a Manuela disse no início, este projeto não se encerra neste livro. Há muito mais que pode ser feito com estas fotografias, com este espólio que é dado a conhecer, com a própria Imago Mundi, que vai ser um sítio que vai centrar algumas destas fotografias. Enfim, podemos conversar horas sobre estas imagens e sobre as emoções que elas nos suscitam, sobre a poesia, sobre as narrativas, mais ou menos poéticas, mais ou menos dramáticas, e é um exercício que podem fazer enquanto a exposição dura e se levarem o livro para casa. Enfim, nós estamos de novo, estendemos-nos no tempo e, portanto, eu gostava só de perguntar a vocês se querem comentar, se têm alguma coisa a dizer, se querem fazer algum comentário ao que o Zé Eduardo e a Luísa nos trouxeram aqui, e façam. Eu só queria fazer um comentário disso com a Luísa, porque de facto a fotografia do Bernardino Pires suscita isto. Começámos a falar do Porto e acabámos em Timor, como reparamos. E acho que enfim, a intervenção da Luísa vai no sentido de explicar que efetivamente tudo está interrelacionado e de alguma maneira este Porto dos anos 50 e 60 deve ter alguma relação com o crocodilo de Timor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o que seria interessante. Só para dizer uma coisa, já levo o livro com todo o gosto para casa, só tenho pena de não levar os comentadores a ver as fotografias dessa maneira fantástica que vocês colocaram. Uma pessoa fica logo com outro olhar sobre as coisas. É fantástico. Não faria o mesmo, a determinada altura, com aquilo que nós, os comensais começavam a ficar muito caros e começava a pensar, talvez seja mais barato eu começar a ver por mim própria. Pois, eu realmente, eu acho que vou ver já de outra forma. Sim, é. Vou ver já de outra forma. Mas depois isto também é interessante porque há uma altura em que nós nos libertamos mais daquilo que ouvimos. Sim, sim. Eu ontem tive uma... Mas isso faz com que nós demos esse passo a seguir, não é? Porque há uma coisa que é muito interessante. Eu vou contar uma coisa que não sei se um dos meus filhos, a quem eu estava a preparar uma vez para fazer um exame de história, eu perguntava-lhe o que é que estava no livro e ele respondia-me o que é que estava no livro. E depois, quando vieram os resultados do exame, aquilo foi uma desilusão, porque ele tinha tirado o suficiente. E eu disse, não sei quantos, então como é que tu sabias isto e não respondeste? Eu começo a ver o teste e grande parte daquilo estava em branco. Sobretudo uma pergunta que valia imenso. E
eu tinha-lhe perguntado aquilo na véspera. Tu sabias isto? Porquê é que não respondeste? E ele chama-me a atenção para uma parte do enunciado que dizia: olha, mamã, porque estava aqui a dizer, descreve por palavras tuas o que é não sei quantos. Ora, as palavras não eram minhas. Simplificou. Esse é o desafio para o professor. Bom, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Nós não queria ultrapassar muito o tempo, muito mais, mas acho que ainda temos uns 5 minutinhos. Ninguém quer dizer nada? Eu estava encantado a ouvir a Luísa, que já conheço há muito tempo, e de facto o que é interessante é perceber que a retórica não é apenas uma forma de persuasão, é uma forma de ensinar, não é? Aliás, este debate entre filosofia e retórica é um debate antigo. E o que eu estava a achar interessante na exposição era a sequência, quer dizer, no fundo ela estava a fazer o que faz provavelmente, ou o que fez provavelmente o Bernardino Pires. Isto é evidente que não se fala como ela falou se não tiver muito treino e um grande conhecimento do uso da linguagem para efeitos comunicativos orais. Mas ao mesmo tempo, portanto, havia essa fluidez. E é isso que eu acho notável, voltando outra vez ao Bernardino Pires, ao ver as fotografias dele. Eu de facto fico, eu sou ignorante, de facto, da técnica fotográfica, mesmo esta questão dos terços, só recentemente é que eu percebi o que é que isso significa, os terços. E, portanto, olhei estas fotografias e fiz o comentário, enfim, como foi sugerido, enfim, na proposta de intervenção, na proposta como foi dirigida de colaborar neste livro, a partir enfim, de outras referências, que não o conhecimento técnico da fotografia. Mas quanto mais eu vejo as fotografias do Bernardino Pires, mais me convenço que, de facto, isto é uma forma de estar na vida muito séria. Não é? Que acho que é daquelas coisas, quer dizer, quando a gente diz muito séria, não é uma coisa calvinista, quer dizer, é muito séria no sentido em que há muita honestidade e é absolutamente extraordinário como é que este homem, não é, que fez estas coisas absolutamente incríveis, era perfeitamente desconhecido no Porto. Quer dizer, esta combinação da honestidade e de uma certa humildade é uma coisa absolutamente fascinante e nos tempos que correm, então, é absolutamente único. Como é que uma pessoa que tinha esta inteligência fotográfica, digamos assim, poética, o que é que seja, e esta capacidade de fotografar o Porto, só agora é que começou a ser conhecido, passado quê? 40 anos, 50 anos, depois da morte dele, quer dizer, tirando, obviamente, algumas das poucas pessoas que o conheciam, não é? Isto, sim, este, para mim, isto toca-me também do ponto de vista humano, profundamente. Isto está quase, as coisas valem o que valem, não é? Quando o Fernando Pessoa morreu também, não se sabia exatamente se era isso que ias dizer, quer dizer, também, praticamente era uma dúzia de pessoas que o conheciam, não é? E essa forma tão exemplar de estar na vida, acho que por si próprio também é um grande ensinamento. É isto que eu só queria dizer. Quer dizer alguma coisa? Temos 2 minutos. Então, talvez o importante não seja ser conhecido. Talvez o importante seja nós respeitarmos no outro aquilo que ele tem de insubstituível. A mim assusta-me, por exemplo, aquilo que os filhos podem fazer aos espólios dos pais, nas cartas, nas fotos, nos livros, sem salvaguardarem sequer a memória dessas pessoas. Nós destruímos todos nós destruímos coisas para poder seguir em frente. Não faz mal, é uma forma de sobrevivência, não podemos guardar tudo. Mas devíamos guardar coisas que não sabemos fazer igual. Essa nossa capacidade para admirar coisas belas que não sabemos fazer igual devia ajudar-nos a não deitar tanta coisa fora. Depois o tempo fará o que
o que fizer, o que quiser. Eu estudo autores que foram muito conhecidos na época do século XVIII e hoje são perfeitamente desconhecidos. Eu, quando estou a estudá-los, digo-lhe assim: olha, ajuda-me aqui para ver se eu não digo sobre ti coisas que tu não gostas muito, mas que eu seja fiel à tua memória. E salvo manuscritos que estão prestes a ser destruídos. Mas não faz mal, alguém virá. Se não for eu, talvez faça outra pessoa. Se todos nós tivermos esse cuidado, porque é certo que muitas das coisas que hoje são célebres não valerão nada dentro de 30 anos. Esta é uma excelente forma de terminar, porque a família do Bernardino Pires fez isso mesmo, guardou este treino. Isto é mesmo para terminar, não é? Porque exatamente isto também é uma grande prova, no verdadeiro sentido do termo, uma palavra que está um bocado desusada, mas é uma prova de amor, não é? De amor filial, de amor pela arte, de amor pela vida. E eu não sei, é o Daniel Pires, quem é que está presente, o filho, está lá atrás, não sei quem. De facto, a demonstração de amor filial, no verdadeiro sentido do termo, está presente também. Aliás, eu estava, antes de fazer esta apresentação, depois estive várias fases até que eu achei que o melhor seria, não é uma coisa que eu utilizo muito, PowerPoint, mas eu utilizei para dar alguma coerência à minha intervenção, a este suporte. Mas pensei que se não o fizesse, teria que começar por dizer isto. Não é? Que isto, de facto, é uma grande demonstração do amor no verdadeiro sentido do termo, não é? Do amor, enfim, neste caso, obviamente, mais diretamente, de filho para pai, de amor de demonstração do próprio Bernardino Pires, de amor pela cidade do Porto, de amor pela fotografia, de amor pela arte em geral. E, portanto, isto também é, e de facto, as fotografias dele só podem ser feitas também para além do conhecimento técnico, para além, enfim, da sua vontade em registrar o Porto da época em que viveu. É, de facto, movido também por esse sentimento, enfim, nós digamos por amor ou solidariedade, ou o que é que seja. Portanto, eu queria terminar com esta nota, porque, de facto, parece ser uma demonstração de tudo isto que nós vemos, estas fotografias, uma demonstração visual também desse sentimento, enfim, desse sentimento, ou dessa força também necessária para a vida. Obrigada por terem vindo. Terminamos aqui.